Solicito 1 minuto de silêncio em memória dos ex-vereadores falecidos. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a nova sessão da CPI número 1 de 2021. Solicito a relatora vereadora Alves Stefânia Silva Batista que faça a leitura da ata da última sessão dessa CPI. Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 13 horas e 30 minutos, deu-se a abertura da presente reunião sob a presidência do vereador Matheus Henrique Gomes de Brito e com a participação dos vereadores Alves Stefânia Silva Batista, Valdir Rodrigues Lobo, Amílcar, Silvério de Oliveira Lobo, Cleiser Júnior de Souza, Washington Gomes de Souza e Tatiane Santos Duarte. A vereadora Alva realizou a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada por votos favoráveis de todos os vereadores participantes. O senhor presidente convidou o senhor Weber Caladão para prestar seus esclarecimentos, informou que a testemunha estava sujeita aos ditantes do artigo 203 do CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora vereadora Alva, o senhor Weber afirmou que é o responsável pelo acompanhamento da execução do processo de troca de lâmpadas, que o material foi entregue de acordo com o contrato, que não era da sua competência observar as características técnicas das lâmpadas. A testemunha não soube informar o quantitativo de lâmpadas efetivamente instaladas e nem sobre a ocorrência de sobras de materiais que foram guardadas em estoque. Ele explicou que sua função era apenas a de acompanhar o serviço de troca do material e de realizar o registro fotográfico dos postes nos quais as modificações foram feitas. O Sr. Weber informou que acompanhou e fiscalizou todos os serviços realizados pela empresa Luz LED, que não soube informar as datas de execução do serviço nem quantos dias foram necessários para o cumprimento do contrato. Informou que não teve acesso ao contrato e não soube informar o total de lâmpadas trocadas. A testemunha informou que só executava o material que era colocado, tirava foto e anotava a numeração do poste. Ele não soube informar se todas as lâmpadas queimadas da cidade foram trocadas e nem dos bairros onde os serviços foram realizados. Não soube informar se houve aproveitamento de lâmpadas, que não tinha conhecimento dos critérios para o levantamento das lâmpadas que seriam trocadas e que não participou dessa etapa do processo. Informou que os serviços eram prestados por 2 funcionários. Os servidores da prefeitura não realizaram o serviço de responsabilidade da empresa e que a empresa não fez uso de equipamentos ou veículos da prefeitura e que foi convidado para o serviço pelo secretário de Infraestrutura e Obras de Silvânia. O senhor presidente convidou o senhor André Luiz Calassi para prestar seus esclarecimentos. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pelo senhor relator, vereadora Alva, o senhor André Luiz confirmou que apenas solicitou a contratação de serviços técnicos tributários especializados para otimizar as receitas municipais e afirmou que não tinha capacidade técnica para avaliar se tais serviços poderiam agir no sentido de reduzir a arrecadação. O secretário informou que não tinha conhecimento do fato de os relatórios apresentados pelos prestadores de serviços não demonstrarem o cumprimento dos objetivos iniciais do contrato e nem do fato desses relatórios tratarem apenas de assuntos contrários ao objetivo inicial, como isenção, ressarcimento e devolução de recursos. O senhor André justificou seu desconhecimento do cumprimento do contrato, afirmando que não era fiscal do mesmo e que o responsável seria o chefe da coletoria. O secretário afirmou que não participou da análise dos documentos apresentados pelas empresas, nem da análise de suas capacidades ou competências técnicas, e reafirmou que apenas solicitou a contratação de uma empresa especializada na questão tributária. O secretário explicou que, na qualidade de secretário de administração, encaminhou ao prefeito a solicitação para a contratação de serviços especializados na área tributária mediante o requerimento verbal do responsável pela coletoria. O senhor André informou que não realizou qualquer tipo de conferência ou checagem das certidões dos imóveis do município e também que ninguém informou, empregou ou solicitou a ele tais certidões antes do encaminhamento ao prefeito da solicitação que resultou dos contratos com as empresas. O secretário informou que a necessidade da contratação de assessoria tributária se deu em virtude da inexistência de profissionais especializados na Prefeitura de Silvânia e que os serviços de auditoria vinham sendo realizados com certa frequência pela Prefeitura, apesar da inexistência de procedimentos padronizados para a realização deste tipo de serviço. O senhor André informou que só conheceu os proprietários das empresas durante a execução dos contratos, que não conhece os advogados do escritório Beck, Branquinho e Macabé, que não conhece o Dr. Juarez Santos, representante da empresa Consulte Serviços de Consultoria, que entregou documentos ao pessoal da empresa de consultoria quando solicitado e que não possui nenhum grau de parentesco com as pessoas envolvidas nos processos. Ele reafirmou que apenas realizava a solicitação da contratação das empresas pela Prefeitura, como no caso do levantamento das prestações
de conta entre os exercícios 2017 e 2020, mas que não participava da elaboração dos detalhes contratuais, nem da checagem de documentos ou da forma administrativa cabível a cada caso. Ele explicou que é normal no início de um governo que as empresas procurem o pessoal da prefeitura para oferecer seu serviço, e que foi nesse contexto que surgiu a proposta de texto da L. Rodrigues Contabilidade, e reafirmou que não tem como justificar as particularidades do processo ou de suas partes, tendo visto que apenas encaminhou a solicitação de contratação sem acompanhar a execução do processo. O senhor presidente convidou o senhor Vitor Hugo Vieira Sanches para prestar os seus esclarecimentos. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente vereador Matheus, pela senhora relatora vereadora Alva, o senhor Vitor Hugo afirmou que não acompanhou a execução dos trabalhos desenvolvidos pela empresa Calaça e que, como responsável pela fiscalização do contrato, só atestou as notas para pagamento diante das orientações do relatório elaborado pela responsável pela coletoria da Prefeitura de Silvânia, a senhora Cláudia Carolina Ribeiro, e não soube informar se o contrato havia sido concluído. Ele não soube informar a necessidade do município que gerou a contratação da empresa, afirmou que não conhecia nem a empresa, nem os seus responsáveis ou funcionários, e que a responsável pelos contratos era a senhora Cláudia Carolina. O secretário informou que vem acompanhando a execução dos serviços prestados pela empresa L. Rodrigues por meio de relatórios parciais e das notas fornecidas, e que a empresa vem trabalhando na organização dos documentos por meio de digitalização. Ele contou que a empresa apresentou 3 relatórios preliminares de natureza técnica e que ainda não apresentou nenhum parecer conclusivo. Ele informou que a empresa L. Rodrigues foi contratada para realizar a auditoria dos documentos da gestão anterior e não quis entrar no mérito da real necessidade de contratação deste tipo de serviço. O senhor presidente convidou a senhora Cláudia Carolina Ribeiro para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 do CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, pela senhora relatora, vereadora Aura, a senhora Cláudia Carolina explicou que o tema é a elevação das receitas do município no processo de contratação de serviços técnicos tributários, que gerou uma das perguntas ao secretário André Luiz. Na verdade, tratava-se apenas de um pequeno trecho da justificativa do projeto que foi transcrito na descrição do protocolo do processo. Ela contou que o processo seria muito mais complexo, pois pretendia identificar e corrigir uma série de deficiências nas questões tributárias do município. A servidora afirmou que acredita que os objetivos do contrato estavam sendo plenamente atingidos. Ela explicou que o processo se deu por dispensa de processo licitatório para atendimento de uma demanda mais urgente e, por isso, com prazo mais curto, mas que a intenção seria a realização de um processo licitatório para uma demanda ao longo do ano. A testemunha afirmou que não houve qualquer tipo de vínculo com as 3 empresas que participaram da dotação de preço para a prestação do serviço. Ela informou que acompanhou toda a execução dos trabalhos e que os serviços foram plenamente executados. A servidora informou que o fato de a empresa ter cumprido apenas 1/4 dos itens descritos no termo de referência não configuraria para ela descumprimento do contrato. Segundo ela, o termo de referência tinha uma abrangência muito extensa e que determinados itens presentes nesse termo sequer foram demandados no período de execução do contrato. Ela informou que a empresa supriu todas as necessidades demandadas pela Prefeitura, independentemente se essas estavam ou não descritas no termo de referência, o que justificaria a autorização para pagamento. A senhora Carol explicou que os serviços, em sua grande maioria, eram mediados e executados via tecnologia de comunicação e informação, mas que os representantes da empresa se faziam presentes quando necessário. A testemunha ratificou que, antes do contrato, não conhecia a empresa ou seus representantes. Informou que a empresa não chegou a representar o município em processos tributários e justificou que, mesmo com a presença de outros advogados da Prefeitura que poderiam acompanhar os processos, a empresa conseguiu contribuir de forma efetiva nos procedimentos tributários devido ao seu nível de especialização. O servidor informou que, atualmente, o Dr. Jardel vem prestando assessoria e coletoria fiscal, defendeu que os serviços de assessoria são essenciais ao bom funcionamento da Prefeitura, afirmou que os pareceres emitidos eram assinados pelo Dr. Gil, afirmou que não conhecia o proprietário da empresa e que o contrato não foi totalmente pago. Ela não soube informar a quantidade de advogados envolvidos na prestação do serviço e informou que acredita que os servidores da Prefeitura, responsáveis pela elaboração do contrato, checaram o histórico da empresa para conferir algo que pudesse desabonar. A servidora foi autorizada pelo presidente para prestar esclarecimentos a respeito do requerimento sobre imunidade tributária encaminhado na 7ª reunião da comissão. O senhor presidente convidou o senhor Fernando Vanucci para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 do CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Presidente,
passar para a vereadora Tati terminar. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, o vereador Matheus, e pela senhora relatora, a vereadora Alba, o senhor Fernando afirmou que não esteve com o senhor Elson, proprietário da empresa Lorenzo, para entregar a solicitação de orçamento para a realização de operação Capa-Buracos. Ele explicou que suas atribuições dizem respeito somente aos contratos de convênio, não aos contratos administrativos, mas que, eventualmente, numa forma de contribuir para a celeridade dos trabalhos da Prefeitura, vem trabalhando no apoio logístico das atividades administrativas, fora de suas atribuições originais. O senhor presidente convidou o senhor Marcos Denver Vieira Calaça para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 da CVP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba. O senhor Marcos informou que no início dos mandatos do prefeito, sua empresa faz visitas aos municípios oferecendo seus serviços e que foi dessa forma que a Prefeitura de Silvânia teve conhecimento da empresa. Ele informou que sua empresa realizou, por meio de um representante especializado na área, serviços de assessoria tributária à Prefeitura de Silvânia e concordou que o prazo de 2 meses seria realmente muito curto para o desenvolvimento de todos os serviços presentes no termo de deferência e considerou os serviços como um pontapé inicial para a abordagem dos problemas. Ele contou que os detalhes dos serviços prestados pela empresa seriam melhor explicados pelo Sr. Gil, que foi o profissional que acompanhou o pessoal da Prefeitura. A testemunha informou que sua empresa já prestou serviços em diversos municípios, como Formosa, Lusiânia, Valparaíso, Uruana e Campos Verdes. Não soube informar se a Prefeitura já pagou pelos serviços prestados, nem se sua empresa já tinha encaminhado as notas fiscais para que a Prefeitura de Silvânia efetuasse esses pagamentos e afirmou que não conhece o escritório da advocacia Belli Branquinho Macalé. O senhor Marcos afirmou que ficou sabendo que sua empresa seria contratada pelo município via mensagem de WhatsApp enviada pela senhora Cláudia Carolini. Informou que não possui parentes trabalhando na Prefeitura de Silvânia e que ainda não havia prestado serviço ao município. O senhor presidente convidou o senhor Gil Monteiro Borges para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 da CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, o senhor Gil informou que atua como parceiro da empresa Calaça, que não é do quadro societário da empresa e que não possui título de especialização na área tributária. Explicou que prestou acompanhamento das atividades da fiscal responsável pelo acesso aos repasses do ICMS, senhora Marta. Sobre o ITR, a testemunha fez um breve descritivo das ações necessárias, mas não soube informar qual servidor ficou responsável pelas operações. Citou a sugestão de criação da Comissão de Avaliação do ITBI como um benefício advindo dos serviços prestados, mas não explicou demais medidas tomadas para incrementar as receitas tributárias municipais e justificou que as atividades desenvolvidas pela empresa não trariam um resultado imediato para as contas do município. Mas, ao longo do tempo, ele afirmou que o benefício recebido pela Prefeitura seria a transferência de conhecimentos aos servidores, tendo em vista a desatualização do Código Tributário Municipal e que os serviços contribuíram para a otimização das receitas do município, sem explicar como essa otimização ocorreu. Reafirmou que não possui especialização na área tributária, que já havia prestado serviços aos municípios como São Luís de Montes Belos, Campo Florido, Uruanã e Pontalina. Afirmou que conhecia Silvânia, mas não possuía parentes trabalhando na Prefeitura de Silvânia. Informou que foi procurado pelo senhor Marcos Denver, que o convidou para prestar assessoramento na área tributária na Prefeitura de Silvânia. Foi apresentada a senhora Cláudia Carolini, que lhe repassava as demandas. Ele afirmou que alguns casos foram resolvidos presencialmente, mas a maioria das atividades foram desenvolvidas à distância. A servidora Cláudia Carolina, via advogada, retificou suas declarações no sentido de que a Prefeitura de Silvânia ainda não havia contratado a empresa Calaça para prestar assessoria tributária. O senhor presidente
presidente convidou o senhor Leandro Augusto Alves Rodrigues para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 da CPP e orientou que o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, o senhor Leandro explicou que realizou uma visita técnica à prefeitura para realizar uma análise processual para poder dimensionar os valores que seriam cobrados. Informou que não possuía relações profissionais ou vínculos de amizade com servidores da Prefeitura de Silvânia, que não interferiu para a formalização da contratação da empresa. Que o serviço foi desenvolvido por uma equipe operacional e que cuida mais do relatório final. A testemunha contou que realizou um levantamento operacional em forma de apuração de resultados, buscando por falhas, fraudes e erros, e que fomentaria pesquisas quantitativas e qualitativas. Ele explicou que o levantamento de patrimônio compreende os itens do objeto e que é um procedimento auditável e é a parte do procedimento contábil. Ele justificou que o patrimônio está vinculado à contabilidade como bem de capital. A testemunha contou um levantamento dos bens inventariados foi realizado pelo funcionário Ubirajara, Everton e Rodrigo. Explicou que a empresa possibilitou ao município avaliar as metas qualitativas e quantitativas e verificar se vem cumprindo as formalidades de contratações, possibilitando identificar a existência de fraudes, falhas ou erros e apurações dos resultados para que os erros sejam corrigidos. Afirmou que tais aspectos conferem legalidade e dão transparência aos procedimentos. Ele informou que a visita técnica feita antes da apresentação da proposta foi acompanhada principalmente pelo secretário de administração, mas a visita também foi acompanhada pelo pessoal do controle interno e da coletoria. Informou que o trabalho não foi concluído e ainda não é possível emitir um relatório conclusivo que pontue as recomendações. A testemunha negou ter concedido qualquer tipo de vantagem financeira ou de qualquer natureza a serviços municipais e explicou que a empresa visita os municípios no início dos mandatos para a divulgação dos serviços prestados. Afirmou que prestou serviços nos municípios de Aparecida de Goiânia, Goiatuba, Inhumas, Jaraguá, Trindade e Caldas Novas, entre outros, e que destinou cerca de 9 colaboradores para prestar o serviço em Silvânia, nos mais diversos níveis de formação e especialização. Ele explicou que o serviço não foi finalizado no prazo contratual por não possuir todas as documentações necessárias, além de problemas técnicos como o escaneamento dos documentos. Informou que não tem conhecimento se houve revisão das operações fiscais e que já existem 3 relatórios parciais sobre o levantamento e verificação dos controles existentes. A testemunha informou que o levantamento operacional para a verificação das métricas quantitativas e qualitativas, que o levantamento do modelo de gestão e indicadores de desempenho, que a elaboração da matriz da avaliação do controle e que as recomendações de melhoria só serão apresentadas no final do trabalho, e ratificou que o inventário parcial patrimonial foi realizado pelos colaboradores Ubirajara, Everton e Rodrigo. A testemunha informou que não foi emitido relatório sobre os contratos e convênios, porque a Prefeitura não apresentou o material para análise, que o contrato foi feito no valor de R$ 211.798,40, a serem pagos em 5 prestações de R$ 42.359,68, e que já recebeu as 3 primeiras parcelas. O senhor Leandro informou que o trabalho desenvolvido pela empresa recebeu suporte do controle interno, do secretário de administração e do diretor de contratos e convênios. Ele explicou que o contrato de controle interno, que é responsável pela guarda documental de todo o município, foi de fundamental importância para a realização do trabalho. A testemunha informou que fez solicitação de documentos aos gestores e que, na maioria das vezes, foi atendido, tendo em vista que alguns documentos da gestão anterior não foram localizados, e contou que a prestação de serviço foi feita de forma diversas, como visitas em loco e com o uso de transferência de material digitalizado. Ele explicou que o aditivo solicitado foi referente ao prazo e que não pode afirmar nada administrativo da administração anterior antes do relatório final. E explicou que o termo papel-trabalho são os achados da materialização de todos os fatos.
A testemunha não soube informar se os relatórios finais são assinados só por ele. O senhor Leandro foi acompanhado do advogado Tiago da Silva Graciano, AB 33.830. O senhor presidente convidou o senhor de Júnior Sebastião Diabla para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 da CPP e orientou o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, o senhor de Júnior informou que é graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Goiás, graduado em Auditoria e Análise de Balanço, Perícia Contábil, Gestão Estratégica de Custo e Docência Universitária. Ele informou que atuou diretamente na execução do trabalho junto à Prefeitura, que seria prematuro informações sobre benefícios futuros porque o trabalho está em desenvolvimento e que sempre foi percebido falhas nos procedimentos, sugeriu modificações na rotina de trabalho, contou que algumas vezes foi necessário ficar na cidade de um dia para o outro, e que nesses casos ficou hospedado no Hotel Dom Bosco. Ele contou que trabalha em conjunto com funcionários da empresa L. Rodrigues e que é auxiliado por vários colaboradores de várias áreas de conhecimento, às vezes presencialmente, às vezes em distância. Assumiu que as revisões das operações fiscais é responsabilidade dele e que o material está em desenvolvimento, assim como o levantamento e verificação dos controles existentes. A testemunha disse que não tem previsão para a finalização do serviço, mas acredita em pode ocorrer nos próximos 2 meses. Informou que no desenvolvimento do trabalho já teve contato com Fernando Vanucci, André Calaça, Carol, Joviano, com servidores dos recursos humanos, Pedro da informática e Fernando da contabilidade. Ele informou que o levantamento operacional para a verificação das métricas e quantitativas e qualitativas, o levantamento do modelo de gestão, os indicadores de desempenho, a elaboração da matriz de avaliação e controle e os fluxos dos sistemas a serem utilizados são de responsabilidade dele e serão apresentados no relatório final. A testemunha informou que o levantamento de bens móveis e imóveis não é da competência dele. Não soube informar se já foi finalizado o levantamento em loco de obras selecionadas por amostragem para certificar a regularidade das contas e a execução de contratos de convênios estão em andamentos. Ele afirmou que é responsável pela gestão dos trabalhos internos e externos, em conjunto com os auditores responsáveis pelos serviços e com o presidente da empresa. Ele informou que assinou um relatório interno e já entregou 3 relatórios de atividades. O senhor presidente convidou o senhor Elmo da Costa Mendonça para prestar seus esclarecimentos. Informou que o testemunho estava sujeito aos ditames do artigo 203 da CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, o senhor Elmo informou que é graduado em Administração e Ciências Contábeis, que trabalha com a parte operacional, na análise dos processos no levantamento de documentos e nas solicitações em auxílio aos auditores. Informou que estava na Prefeitura para entregar memorandos e para solicitar a documentação necessária à análise e ao levantamento documental. A testemunha contou que os relatórios preliminares são de responsabilidade dos auditores e diretores e que ele não pode afirmar se foi apontada alguma alternativa para melhorar o desempenho operacional da Prefeitura na aplicação dos recursos. Informou que já solicitou documentos aos servidores Joviano, Viviane, Cláudia, Caroline, Guilherme, André Luiz e Fernando Vanucci. Afirmou que foi mais atuante no início dos trabalhos, que sempre retornou no mesmo dia, quando esteve em Silvânia, que é auxiliado pelos colegas Luiz e Abimael, que também já estiveram em Silvânia em datas diferentes da dele. O senhor Elmo informou que a revisão das orientações fiscais, o levantamento operacional para a verificação das métricas qualitativas e quantitativas, o levantamento do modelo de gestão dos indicadores de desempenho, a elaboração da matriz de avaliação e controle, os fluxos dos sistemas a serem utilizados e o levantamento de bens móveis e imóveis não era da sua competência. Ele informou que elaborou um relatório parcial referente ao levantamento e verificação dos controles existentes e que o levantamento de obras selecionadas por amostragem para certificar a regularidade das contas e execução de contratos e convênios estão em andamento. Ele informou que irá contribuir para recomendações e melhorias e que vem se dedicando ao contrato com a Prefeitura entre 4 e 5 horas diárias desde o início do contrato.
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a presente sessão, o que para constar foi lavada a presente ata, que após lei aprovada será assinada pelos vereadores participantes. Se algum vereador for contrário à aprovação dessa ata, se não tivesse caso contrário, permaneça como está. Ata aprovada com maioria absoluta de votos. Cumprimento aqui os demais vereadores, pessoas que fazem presente e outros nos assistem pelas redes sociais. A pauta dessa sessão de hoje vai ser bem breve, para nós incluirmos os relatórios obtidos do Tribunal de Contas dos municípios acerca dos processos que estão sendo investigados. O Tribunal de Contas dos municípios analisou previamente as questões formais envolvendo o processo que está em investigação e nos foi fornecido cópia. Portanto, eu entendo, e a comissão também entende, que os relatórios interessam a essa comissão e devem ser considerados quando o relatório final a ser apresentado, motivo pelo qual submeto a apreciação e deliberação dessa comissão acerca da inclusão destes relatórios nos autos dessa CPI. Inclusive, o documento que a gente recebe hoje, o despacho direto do ministro do Tribunal de Contas do município, do substituto, em que ele traz para nós a informação de que será realizada a vistoria em loco referente ao contrato da operação Tapa Buracos. Isso é muito importante e faz toda a diferença nos relatórios da CPI. Quero solicitar também cópia do decreto municipal 228 de 2021 ao prefeito Silvânia, porque como não tem esse dado, esse decreto publicado no site do município, e a gente vê que tem uma falta de transparência muito grande com relação a leis e decretos, a gente requisita para o município fornecer cópia desse decreto, número 228, tendo em vista sua relevância na finalização do relatório, motivo pelo qual submeta a apreciação e deliberação dessa comissão. E esse também, só para frisar, esse é um dos últimos atos dessa comissão. Como nós já solicitamos em plenário a prorrogação de mais 40 dias da CPI, não se faz necessário a gente realizar outra votação da CPI para reafirmar que os vereadores membros dessa CPI são favoráveis a essa prorrogação. Eu quero solicitar a juntada data da sessão ordinária de hoje, da 32ª sessão ordinária, que trata a respeito dessa prorrogação, onde tem a aprovação de todos os vereadores presentes, de todos os membros da CPI que também estavam presentes. Então, com a finalidade de concluir o relatório final com mais tranquilidade, esse é o item da pauta. Hoje nós estamos entrando numa etapa decisiva da CPI, que é a finalização. Na verdade, nós já entramos, e eu quero agradecer aos colegas pela compreensão de ter liberado mais 40 dias para nós. É muito fundamental no desenvolvimento do trabalho, e fundamental também para a gente aguardar o desenrolar dessa questão referente a essa análise em loco que vai ser realizada pelo Tribunal de Contas dos municípios. Alguns vereadores querem se manifestar, a vereadora Alba, Leiser, Valdir, Tatiane. Então, vou... Senhor presidente, eu quero falar sobre essa juntada aí. Foi todo o documento que o TCM mandou para a gente, de todos os contratos? Toda a documentação referente aos contratos vai ser especificada no relatório, mas aqui, para enumerar, é o despacho número 5202/2021 do Gabo Boa, parecer técnico 04 de 2021, parecer técnico 05 de 2021 e informações sobre o processo CPI, onde engloba 2 pareceres técnicos referentes ao contrato 061 e 398, tá bom? E toda essa documentação foi recebida através de e-mail. Conforme nós vamos anexar esses relatórios, vereador, esses pareceres, nós vamos colocar a referência dos e-mails que foram enviados e recebidos para que não haja nenhuma contestação acerca disso, mesmo sendo documento assinado de maneira digital pelo Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás e pelos analistas que emitiram esse parecer, tá bom?
apresentar mais um requerimento aos colegas, somente encaminhar um ofício ao prefeito Silvano, informando a ele que a CPI foi prorrogada por mais 40 dias, é uma medida que a gente toma por segurança, e garantindo também o direito ao contraditório, para que não haja nenhum sentimento de nulidade ou qualquer informação distorcida sobre isso. Alguns vereadores querem se manifestar. Pedir para que conste em ato, o vereador Gleiser está participando de maneira virtual da sessão, mas está acompanhando, está a par das decisões e volta com a gente sobre as deliberações de hoje, dessa CPI. Requerimentos em discussão, requerimentos em votação. Se algum vereador for contra a aprovação de algum requerimento, se manifeste. Caso seja favorável, permaneça como está. Aprovado por maioria absoluta de votos. Agradecer a paciência dos colegas, são quase 10 horas da noite, os trabalhos não são fáceis, mas graças a Deus a gente vem desempenhando um papel fundamental para assegurar que o dinheiro do contribuinte seja gasto da maneira devida, para assegurar que todas as ações do Executivo dentro do município de Silvânia tenham um bom andamento, tá bom? Quero agradecer pelo compromisso, pela parceria da vereadora Alba, vereadora Tatiane, vereador Valdir, vereador Gleiser, vereador Fábio. Dizer que sem vocês, nós não teríamos, se não fosse todos nós unidos, nós não teríamos forças para resistir à pressão que tem sido enfrentar essa CPI. Cada um de nós sabe como foi difícil, como tem sido difícil e como ainda vai ser difícil. Mas eu tenho certeza hoje, Deus deu um sinal claro para nós de que Ele está com a gente. E eu não tenho dúvidas de que nós vamos lograr isso na hora de finalizar esse relatório. Todos de pé para o encerramento. Sobre a proteção de Deus, declarei encerrada a nona sessão da CPI número 1 de 2021. De pé para dar início a essa sessão. Solicito 1 minuto de silêncio em memória dos ex-vereadores falecidos. Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro aberta a nova sessão da CPI número 1 de 2021. Solicito a relatora vereadora Alba Stefânia Silva Batista que faça a leitura da ata da última sessão dessa CPI. Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 13 horas e 30 minutos, deu-se a abertura da presente reunião sob a presidência do vereador Matheus Henrique Gomes de Brito e com a participação dos vereadores Alba Stefânia Silva Batista, Valdir Rodrigues Lobo, Amílcar, Silvério de Oliveira Lobo, Cleiser Júnior de Souza, Washington Gomes de Souza e Tatiane Santos Duarte. A vereadora Alba realizou a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada por votos favoráveis de todos os vereadores participantes. O senhor presidente convidou o senhor Heber Caladão para prestar seus esclarecimentos, informou que a testemunha estava sujeita aos ditantes do artigo 203 do CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora vereadora Alba, o senhor Weber afirmou que é o responsável pelo acompanhamento da execução do processo de troca de lâmpadas, que o material foi entregue de acordo com o contrato, que não era da sua competência observar as características técnicas das lâmpadas. A testemunha não soube informar o quantitativo de lâmpadas efetivamente instaladas e nem sobre a ocorrência de sobras de materiais que foram guardadas em estoque. Ele explicou que sua função era apenas a de acompanhar o serviço de troca do material e de realizar o registro fotográfico dos postes nos quais as modificações foram feitas. O Sr. Weber informou que acompanhou e fiscalizou todos os serviços realizados pela empresa Luz LED, que não soube informar as datas de execução do serviço nem quantos dias foram necessários para o cumprimento do contrato. Informou que não teve acesso ao contrato e não soube informar o total de lâmpadas trocadas. A testemunha informou que só executava o material que era colocado, tirava foto e anotava a numeração do poste. Ele não soube informar se todas as lâmpadas queimadas da cidade foram trocadas e nem dos bairros onde os serviços foram realizados. Não soube informar se houve aproveitamento de lâmpadas, que não tinha conhecimento dos critérios para o levantamento das lâmpadas que seriam trocadas e que não participou dessa etapa do processo. Informou que os serviços eram prestados por 2 funcionários. Os servidores da prefeitura não realizaram o serviço de responsabilidade da empresa e que a empresa não fez uso de equipamentos ou veículos da prefeitura e que foi convidado para o serviço pelo secretário de Infraestrutura e Obras de Silvânia. O senhor presidente convidou o senhor André Luiz Calassi para prestar seus esclarecimentos.
Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pelo senhor relator, vereadora Alba, o senhor André Luiz confirmou que apenas solicitou a contratação de serviços técnicos tributários especializados para otimizar as receitas municipais e afirmou que não tinha capacidade técnica para avaliar se tais serviços poderiam agir no sentido de reduzir a arrecadação. O secretário informou que não tinha conhecimento do fato de os relatórios apresentados pelos prestadores de serviços não demonstrarem cumprimento dos objetivos iniciais do contrato e nem do fato desses relatórios tratarem apenas de assuntos contrários ao objetivo inicial, como isenção, ressarcimento e devolução de recursos. O senhor André justificou seu desconhecimento do cumprimento do contrato, afirmando que não era fiscal do mesmo e que o responsável seria o chefe da coletoria. O secretário afirmou que não participou da análise dos documentos apresentados pelas empresas, nem da análise de suas capacidades ou competências técnicas, e reafirmou que apenas solicitou a contratação de uma empresa especializada na questão tributária. O secretário explicou que, na qualidade de secretário de administração, encaminhou ao prefeito a solicitação para a contratação de serviços especializados na área tributária mediante o requerimento verbal do responsável pela coletoria. O senhor André informou que não realizou qualquer tipo de conferência ou checagem das certidões dos imóveis do município e também que ninguém informou, empregou ou solicitou a ele tais certidões antes do encaminhamento ao prefeito da solicitação que resultou dos contratos com as empresas. O secretário informou que a necessidade da contratação de assessoria tributária se deu em virtude da inexistência de profissionais especializados na Prefeitura de Silvânia e que os serviços de auditoria vinham sendo realizados com certa frequência pela Prefeitura, apesar da inexistência de procedimentos padronizados para a realização deste tipo de serviço. O senhor André informou que só conheceu os proprietários das empresas durante a execução dos contratos, que não conhece os advogados do escritório Beck, Branquinho e Macabé, que não conhece o Dr. Joaquim Santos, representante da empresa Consulte Serviços e Consultoria, que entregou documentos ao pessoal da empresa de consultoria quando solicitado e que não possui nenhum grau de parentesco com as pessoas envolvidas nos processos. Ele reafirmou que apenas realizava a solicitação da contratação das empresas pela Prefeitura, como no caso do levantamento das prestações de conta entre os exercícios 2017 e 2020, mas que não participava da elaboração dos detalhes contratuais, nem da checagem de documentos ou da forma administrativa cabível a cada caso. Ele explicou que é normal no início de um governo que as empresas procurem o pessoal da Prefeitura para oferecerem seu serviço, e que foi nesse contexto que surgiu a proposta de texto da L. Rodrigues Contabilidade, e reafirmou que não tem como justificar as particularidades do processo ou de suas partes, tendo visto que apenas encaminhou a solicitação de contratação sem acompanhar a execução do processo. O senhor presidente convidou o senhor Vitor Hugo Vieira Sanches para prestar os seus esclarecimentos em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente vereador Matheus, pela senhora relatora vereadora Alba. O senhor Vitor Hugo afirmou que não acompanhou a execução dos trabalhos desenvolvidos pela empresa Calaça e que, como responsável pela fiscalização do contrato, só atestou as notas para pagamento diante das orientações do relatório elaborado pela responsável pela coletoria da Prefeitura de Silvânia, a senhora Cláudia Carolina Ribeiro, e não soube informar se o contrato havia sido concluído. Ele não soube informar a necessidade do município que gerou a contratação da empresa, afirmou que não conhecia nem a empresa, nem os seus responsáveis ou funcionários, e que a responsável pelos contratos era a senhora Cláudia Carolina. O secretário informou que vem acompanhando a execução dos serviços prestados pela empresa L. Rodrigues por meio de relatórios parciais e das notas fornecidas, e que a empresa vem trabalhando na organização dos documentos por meio de digitalização. Ele contou que a empresa apresentou 3 relatórios preliminares de natureza técnica e que ainda não apresentou nenhum parecer conclusivo. Ele informou que a empresa L. Rodrigues foi contratada para realizar a auditoria dos documentos da gestão anterior e não quis entrar no mérito da real necessidade de contratação deste tipo de serviço. O senhor presidente convidou a senhora Cláudia Carolina Ribeiro para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 do CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, pela senhora relatora, vereadora Alba, a senhora Cláudia Carolina explicou que o tema é a elevação das receitas do município no processo de contratação de serviços técnicos tributários, que gerou uma das perguntas ao secretário André Luiz. Na verdade, tratava-se apenas de um pequeno trecho da justificativa do projeto que foi transcrito na descrição do protocolo do processo. Ela contou que o processo seria muito mais complexo, pois pretendia identificar e corrigir uma série de deficiências nas questões tributárias do município. A servidora afirmou que acredita que os objetivos do contrato estavam sendo plenamente atingidos. Ela explicou que o processo se deu por dispensa de processo licitatório para atendimento de uma demanda mais urgente
e por isso com prazo mais curto, mas que a intenção seria a realização de um processo licitatório para uma demanda ao longo do ano. A testemunha afirmou que não houve qualquer tipo de vínculo com as 3 empresas que participaram da dotação de preço para a prestação do serviço. Ela informou que acompanhou toda a execução dos trabalhos e que os serviços foram plenamente executados. A servidora informou que o fato de a empresa ter cumprido apenas um quarto dos itens descritos no termo de referência não configuraria para ela descumprimento do contrato. Segundo ela, o termo de referência tinha uma abrangência muito extensa e que determinados itens presentes nesse termo sequer foram demandados no período de execução do contrato. Ela informou que a empresa supriu todas as necessidades demandadas pela Prefeitura, independentemente se essas estavam ou não descritas no termo de referência, o que justificaria a autorização para pagamento. A senhora Carol explicou que os serviços, em sua grande maioria, eram mediados e executados via tecnologia de comunicação e informação, mas que os representantes da empresa se faziam presentes quando necessário. A testemunha ratificou que, antes do contrato, não conhecia a empresa ou seus representantes. Informou que a empresa não chegou a representar o município em processos tributários e justificou que, mesmo com a presença de outros advogados da Prefeitura que poderiam acompanhar os processos, a empresa conseguiu contribuir de forma efetiva nos procedimentos tributários devido ao seu nível de especialização. O servidor informou que atualmente o Dr. Jardel vem prestando assessoria e coletoria municipal, defendeu que os serviços de assessoria são essenciais ao bom funcionamento da Prefeitura, afirmou que os pareceres emitidos eram assinados pelo Dr. Gil, afirmou que não conhecia o proprietário da empresa e que o contrato não foi totalmente pago. Ela não soube informar a quantidade de advogados envolvidos na prestação do serviço e informou que acredita que os servidores da Prefeitura responsáveis pela elaboração do contrato checaram o histórico da empresa para conferir algo que pudesse desabonar. A servidora foi autorizada pelo presidente para prestar esclarecimentos a respeito do requerimento sobre imunidade tributária encaminhado na 7ª reunião da comissão. O senhor presidente convidou o senhor Fernando Vanucci para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 do CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Presidente, vou passar para a vereadora Tati terminar. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, o vereador Matheus, e pela senhora relatora, a vereadora Alba, o senhor Fernando afirmou que não esteve com o senhor Elcio, proprietário da empresa Lourenço, para entregar a solicitação de orçamento para a realização da operação Capa Buracos. Ele explicou que suas atribuições dizem respeito somente aos contratos de convênio, não aos contratos administrativos, mas que, eventualmente, numa forma de contribuir para a celeridade dos trabalhos da Prefeitura, vem trabalhando no apoio logístico das atividades administrativas, fora de suas atribuições originais. O senhor presidente convidou o senhor Marcos Denver Vieira Calaça para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 da CVP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba. O senhor Marcos informou que no início dos mandatos do prefeito, sua empresa faz visitas aos municípios oferecendo seus serviços e que foi dessa forma que a Prefeitura de Silvânia teve conhecimento da empresa. Ele informou que sua empresa realizou, por meio de um representante especializado na área, serviços de assessoria tributária à Prefeitura de Silvânia e concordou que o prazo de 2 meses seria realmente muito curto para o desenvolvimento de todos os serviços presentes no termo de deferência e considerou os serviços como um pontapé inicial para a abordagem dos problemas. Ele contou que os detalhes dos serviços prestados pela empresa seriam melhor explicados pelo senhor Gil, que foi o profissional que acompanhou o pessoal da Prefeitura. A testemunha informou que sua empresa já prestou serviços em diversos municípios, como Formosa, Lusiânia, Valparaíso, Uruana e Campos. Não soube informar se a Prefeitura já pagou pelos serviços prestados, nem se sua empresa já tinha encaminhado as notas fiscais para que a Prefeitura de Silvânia efetuasse esses pagamentos, e afirmou que não conhece o escritório da advocacia BR Branquinho Macalé. O senhor Marcos afirmou que ficou sabendo que sua empresa seria contratada pelo município via mensagem de WhatsApp enviada pela senhora Cláudia Carolina. Informou que não possui parentes trabalhando na Prefeitura de Silvânia e que ainda não havia prestado serviço ao município. O senhor presidente convidou o senhor Gil Monteiro Borges para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 da CPP
e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, o senhor Gil informou que atua como parceiro da empresa Calaça, que não é do quadro societário da empresa e que não possui título de especialização na área tributária. Explicou que prestou acompanhamento das atividades da fiscal responsável pelo acesso aos repasses do ICMS, senhora Marta. Sobre o ITR, a testemunha fez um breve descritivo das ações necessárias, mas não soube informar qual servidor ficou responsável pelas operações. Citou a sugestão de criação da Comissão de Avaliação do ITBI como um benefício advindo dos serviços prestados, mas não explicou demais medidas tomadas para incrementar as receitas tributárias municipais e justificou que as atividades desenvolvidas pela empresa não trariam um resultado imediato para as contas do município. Mas, ao longo do tempo, ele afirmou que o benefício recebido pela Prefeitura seria a transferência de conhecimentos aos servidores, tendo em vista a desatualização do Código Tributário Municipal e que os serviços contribuíram para a otimização das receitas do município, sem explicar como essa otimização ocorreu. Reafirmou que não possui especialização na área tributária, que já havia prestado serviços aos municípios como São Luís de Montes Belos, Campo Florido, Uruanã e Pontalina. Afirmou que conhecia Silvânia, mas não possuía parentes trabalhando na Prefeitura de Silvânia. Informou que foi procurado pelo senhor Marcos Denver, que o convidou para prestar assessoramento na área tributária da Prefeitura de Silvânia. Foi apresentada a senhora Cláudia Caroline, que lhe repassava as demandas. Ele afirmou que alguns casos foram resolvidos presencialmente, mas a maioria das atividades foram desenvolvidas à distância. A servidora Cláudia Carolina, via advogada, retificou suas declarações no sentido de que a Prefeitura de Silvânia ainda não havia contratado a empresa Calaça para prestar assessoria tributária. O senhor presidente convidou o senhor Leandro Augusto Alves Rodrigues para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 da CPP e orientou que o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, o senhor Leandro explicou que realizou uma visita técnica à prefeitura para realizar uma análise processual para poder dimensionar os valores que seriam cobrados. Informou que não possuía relações profissionais ou vínculos de amizade com servidores da Prefeitura de Silvânia, que não interferiu para a formalização da contratação da empresa. Que o serviço foi desenvolvido por uma equipe operacional e que cuida mais do relatório final. A testemunha contou que realizou um levantamento operacional em forma de apuração de resultados, buscando por falhas, fraudes e erros, e que fomentaria pesquisas quantitativas e qualitativas. Ele explicou que o levantamento de patrimônio compõe os itens do objeto e que é um procedimento auditável e é a parte do procedimento contábil. Ele justificou que o patrimônio está vinculado à contabilidade como bem de capital. A testemunha contou um levantamento dos bens inventariados foi realizado pelo funcionário Ubirajara, Everton e Rodrigo. Explicou que a empresa possibilitou ao município avaliar as metas qualitativas e quantitativas e verificar se vem cumprindo as formalidades de contratações, possibilitando identificar a existência de fraudes, falhas ou erros e apurações dos resultados para que os erros sejam corrigidos. Afirmou que tais aspectos conferem legalidade e dão transparência aos procedimentos. Ele informou que a visita técnica feita antes da apresentação da proposta foi acompanhada principalmente pelo secretário de administração, mas a visita também foi acompanhada pelo pessoal do controle interno e da coletoria. Informou que o trabalho não foi concluído e ainda não é possível emitir um relatório conclusivo que pontue as recomendações. A testemunha negou ter concedido qualquer tipo de vantagem financeira ou de qualquer natureza a serviços municipais e explicou que a empresa visita os municípios no início dos mandatos para a divulgação dos serviços prestados. Afirmou que prestou serviços nos municípios de Aparecida de Goiânia, Goiatuba, Inhumas, Jaraguá, Trindade e Caldas Novas, entre outros, e que destinou cerca de 9 colaboradores para prestar o serviço em Silvânia.
nos mais diversos níveis de formação e especialização. Ele explicou que o serviço não foi finalizado no prazo contratual por não possuir todas as documentações necessárias, além de problemas técnicos como o escaneamento dos documentos. Informou que não tem conhecimento se houve revisão das operações fiscais e que já existem 3 relatórios parciais sobre o levantamento e verificação dos controles existentes. A testemunha informou que o levantamento operacional para a verificação das métricas quantitativas e qualitativas, que o levantamento do modelo de gestão e indicadores de desempenho, que a elaboração da matriz da avaliação do controle e que as recomendações de melhoria só serão apresentadas no final do trabalho, e ratificou que o inventário parcial patrimonial foi realizado pelos colaboradores Ubirajara, Everton e Rodrigo. A testemunha informou que não foi emitido relatório sobre os contratos e convênios, porque a Prefeitura não apresentou o material para análise, que o contrato foi feito no valor de R$ 211.798,40, a serem pagos em 5 prestações de R$ 42.359,68, e que já recebeu as 3 primeiras parcelas. O Sr. Leandro informou que o trabalho desenvolvido pela empresa recebeu suporte do controle interno, do secretário de administração e do diretor de contratos e convênios. Ele explicou que o contrato de controle interno, que é responsável pela guarda documental de todo o município, foi de fundamental importância para a realização do trabalho. A testemunha informou que fez solicitações de documentos aos gestores e que, na maioria das vezes, foi atendido, tendo em vista que alguns documentos da gestão anterior não foram localizados, e contou que a prestação de serviço foi feita de forma diversas, como visitas em loco e com o uso de transferência de material digitalizado. Ele explicou que o objetivo solicitado foi referente ao prazo e que não pode afirmar nada administrativo da administração anterior antes do relatório final. E explicou que o termo papel-trabalho são os achados da materialização de todos os fatos. A testemunha não soube informar se os relatórios finais são assinados só por ele. O Sr. Leandro foi acompanhado do advogado Thiago da Silva Graciano, AB 33830. O Sr. Presidente convidou o Sr. de Júnior Sebastião Diabla para prestar seus esclarecimentos. Informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 da CPP e orientou o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo Sr. Presidente, vereador Matheus, e pela Sra. Relatora, vereadora Alba, o Sr. de Júnior informou que é graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Goiás, graduado em Auditoria e Análise de Balanço, Perícia Contábil, Gestão Estratégica de Custo e Docência Universitária. Ele informou que atuou diretamente na execução do trabalho junto à Prefeitura, que seria prematuro informações sobre benefícios futuros porque o trabalho está em desenvolvimento e que sempre foi percebido falhas nos procedimentos, sugeriu modificações na rotina de trabalho, contou que algumas vezes foi necessário ficar na cidade de um dia para o outro, que nesses casos ficou hospedado no Hotel Dom Bosco. Ele contou que trabalha em conjunto com funcionários da empresa L. Rodrigues e que é auxiliado por vários colaboradores de várias áreas de conhecimento, às vezes presencialmente, às vezes em distância. Assumiu que as revisões das operações fiscais é responsabilidade dele e que o material está em desenvolvimento, assim como o levantamento e verificação dos controles existentes. A testemunha disse que não tem previsão para a finalização do serviço, mas acredita em pode ocorrer nos próximos 2 meses. Informou que no desenvolvimento do trabalho já teve contato com Fernando Vanucci, André Calaça, Carol, Joviano, com servidora dos recursos humanos, Pedro da informática e Fernando da contabilidade. Ele informou que o levantamento operacional para a verificação das métricas quantitativas e qualitativas, o levantamento do modelo de gestão, os indicadores de desempenho, a elaboração da matriz de avaliação e controle e os fluxos dos sistemas a serem utilizados são de responsabilidade dele e serão apresentados no relatório final. A testemunha informou que o levantamento de bens móveis e imóveis não é da competência dele, não soube informar se já foi finalizado que o levantamento em loco de obras selecionadas por amostragem para certificar a regularidade das contas e a execução de contratos de convênios estão em andamentos. Ele afirmou que é responsável pela gestão dos trabalhos internos e externos, em conjunto com os auditores responsáveis pelos serviços e com o presidente da empresa. Ele informou que assinou um relatório interno e já entregou 3 relatórios de atividades. O senhor presidente convidou o senhor Elmo da Costa Mendonça para prestar seus esclarecimentos.
Informou que o testemunho estava sujeito aos ditames do artigo 203 da CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, o senhor Elmo informou que é graduado em Administração e Ciências Contábeis, que trabalha com a parte operacional, na análise dos processos no levantamento de documentos e nas solicitações em auxílio dos auditores. Informou que estava na Prefeitura para entregar memorandos e para solicitar a documentação necessária à análise e ao levantamento documental. O testemunho contou que os relatórios preliminares são de responsabilidade dos auditores e diretores e que ele não pode afirmar se foi apontada alguma alternativa para melhorar o desempenho operacional da Prefeitura na aplicação dos recursos. Informou que já solicitou documentos aos servidores Viviane, Cláudia, Caroline, Guilherme, André Luiz e Fernando Vanucci. Afirmou que foi mais atuante no início dos trabalhos, que sempre retornou no mesmo dia, quando esteve em Silvânia, que é auxiliado pelos colegas Luiz e Abimael, que também já estiveram em Silvânia em datas diferentes da dele. O Sr. Elmo informou que a revisão das orientações fiscais, o levantamento operacional para a verificação das métricas qualitativas e quantitativas, o levantamento do modelo de gestão dos indicadores de desempenho, a elaboração da matriz de avaliação e controle, os fluxos dos sistemas a serem utilizados e o levantamento de bens móveis e imóveis não era da sua competência. Ele informou que elaborou um relatório parcial referente ao levantamento e verificação dos controles existentes e que o levantamento de obras selecionadas por amostragem para certificar a regularidade das contas de execução de contratos e convênios estão em andamento. Ele informou que irá contribuir para recomendações e melhorias e que vem se dedicando ao contrato com a Prefeitura entre 4 e 5 horas diárias desde o início do contrato. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a presente sessão, o que para constar foi elaborada a presente ata, que após lei aprovada será assinada pelos vereadores participantes. Se algum vereador for contrário à aprovação dessa ata, se não tivesse caso contrário, permaneça como está. Ata aprovada com maioria absoluta de votos. Cumprimento aqui os demais vereadores, pessoas que fazem presente e outros nos assistem pelas redes sociais. A pauta dessa sessão de hoje vai ser bem breve, para nós incluirmos os relatórios obtidos do Tribunal de Contas dos municípios acerca dos processos que estão sendo investigados. O Tribunal de Contas dos municípios analisou previamente as questões formais envolvendo os processos que estão em investigação e nos foi fornecido cópia. Portanto, eu entendo, e a comissão também entende, que os relatórios interessam a essa comissão e devem ser considerados quando o relatório final a ser apresentado, motivo pelo qual submeto a apreciação e deliberação dessa comissão acerca da inclusão destes relatórios nos autos dessa CPI. Inclusive, o documento que a gente recebe hoje, o despacho direto pelo ministro do Tribunal de Contas do município, do substituto, em que ele traz para nós a informação de que será realizada a vistoria em loco referente ao contrato da operação Tapa Buracos. Isso é muito importante e faz toda a diferença nos relatórios da CPI. Quero solicitar também cópia do decreto municipal 228 de 2021 ao prefeito de Silvânia, porque como não tem esse dado, esse decreto publicado no site do município, e a gente vê que tem uma falta de transparência muito grande com relação a leis e decretos, a gente requisita para o município fornecer cópia desse decreto, número 228, tendo em vista sua relevância na finalização do relatório, motivo pelo qual submeta a apreciação e deliberação dessa comissão. E esse também, só para frisar, esse é um dos últimos atos dessa comissão. Como nós já solicitamos em plenário a prorrogação de mais 40 dias da CPI, não se faz necessário a gente realizar outra votação da CPI para reafirmar que os vereadores membros dessa CPI são favoráveis a essa prorrogação. Eu quero solicitar a juntada data da sessão ordinária de hoje, da 32ª sessão ordinária, que trata a respeito dessa prorrogação, onde tem a aprovação de todos os vereadores presentes, de
todos os membros da CPI também estavam presentes. Então, com a finalidade de concluir o relatório final com mais tranquilidade, esse é o item da pauta. Hoje nós estamos entrando numa etapa decisiva da CPI, que é a finalização, na verdade nós já entramos, e eu quero agradecer aos colegas pela compreensão de ter liberado mais 40 dias para nós. É muito fundamental no desenvolvimento do trabalho, fundamental também para a gente aguardar o desenrolar dessa questão referente a essa análise em loco que vai ser realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Alguns vereadores querem se manifestar, a vereadora Alba, Leiser, Valdir, Tatiane. Então, vou... Senhor presidente, eu quero falar sobre essa juntada aí, foi todo o documento que o TCM mandou para a gente, de todos os contratos? Toda a documentação referente aos contratos vai ser especificada no relatório, mas aqui, para enumerar, é o despacho número 5202/2021 do Gado Boa, parecer técnico 04 de 2021, parecer técnico 05 de 2021 e informações sobre o processo CPI, onde engloba 2 pareceres técnicos referentes ao contrato 061 e 398, tá bom? E toda essa documentação foi recebida através de e-mail, conforme nós vamos anexar esses relatórios, vereador, esses pareceres, nós vamos colocar a referência dos e-mails que foram enviados e recebidos para que não haja nenhuma contestação acerca disso, mesmo sendo documento assinado de maneira digital pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e pelos analistas que emitiram esse parecer, tá bom? Também quero apresentar mais um requerimento aos colegas, somente encaminhar um ofício ao prefeito Silvano, informando a ele que a CPI foi prorrogada por mais 40 dias, é uma medida que a gente toma por segurança, e garantindo também o direito ao contraditório, para que não haja nenhum sentimento de nulidade ou qualquer informação distorcida sobre isso. Alguns vereadores querem se manifestar. Pedir para que conste em ato, o vereador Gleiser está participando de maneira virtual da sessão, mas está acompanhando, está a par das decisões e volta com a gente sobre as deliberações de hoje, dessa CPI. Requerimentos em discussão, requerimentos em votação. Se algum vereador for contra a aprovação de algum requerimento, se manifeste, caso seja favorável, permaneça como está. Aprovado por maioria absoluta de votos. Agradecer a paciência dos colegas, são quase 10 horas da noite, os trabalhos não são fáceis, mas graças a Deus a gente vem desempenhando um papel fundamental para assegurar que o dinheiro do contribuinte seja gasto da maneira devida, para assegurar que todas as ações do Executivo dentro do município de Silvânia tenham um bom andamento, tá bom? Quero agradecer pelo compromisso, pela parceria da vereadora Alba, vereadora Tatiane, vereador Valdir, vereador Cleiser, vereador Fábio. Dizer que sem vocês nós não teríamos, se não fosse todos nós unidos, nós não teríamos forças para resistir à pressão que tem sido enfrentar essa CPI. Cada um de nós sabe como foi difícil, como tem sido difícil e como ainda vai ser difícil. Mas eu tenho certeza hoje, Deus deu um sinal claro para nós de que Ele está com a gente. E eu não tenho dúvidas de que nós vamos lograr isso na hora de finalizar esse relatório. Todos de pé para o encerramento. Sobre a proteção de Deus, declarei encerrada a nona sessão da CPI número 1 de 2020.